Apóstolo Paulo e o pós-tribulacionismo. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, diz assim: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Esse texto ele é um texto que por si só deixa bem claro para nós que o apóstolo Paulo não ensinava de modo algum o pré-tribulacionismo, ou seja, o apóstolo Paulo não ensinava que a igreja não iria passar pela grande tribulação. O apóstolo Paulo aqui, ele afirma que a igreja, ela estará na terra na vinda do Senhor Jesus com todos os seus santos. E que esta, ou seja, a igreja, precisa ser achada irrepreensível em santidade diante de Deus o Pai. Daí uma pergunta a ser respondida. Paulo diz que essa vinda, na qual a igreja de Cristo ainda estará na terra, segundo ele, se dará em que momento? Afinal, qual é o texto que Paulo tem em mente? Livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 5, diz assim: fugireis pelo meu vale entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel, e fugireis do mesmo modo como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então Yahvé, o Senhor, o meu Elohim, Deus, virá com todos os seus kadosh, santos. É esse texto profético que o apóstolo Paulo tinha em mente. E do que se trata esse texto que eu acabei de ler? Se trata da batalha no Armagedon e da vinda do Senhor Deus com todos os seus santos. E o apóstolo Paulo, ao fazer menção a esse texto, ele deixa bem claro que, quando isto acontecer, a igreja de Cristo ainda estará na terra, de modo que esta deverá fazer a sua parte para se manter e ser achada irrepreensível em santidade diante de Deus o Pai. Nessa descida do Senhor, inicialmente apenas com os santos anjos, em dado momento, mediante o arrebatamento, a igreja de Cristo será reunida junto com Cristo nos ares, e isso será feito pelos anjos, enquanto o Senhor Jesus estiver descendo sobre o Monte das Oliveiras para intervir no Armagedon, destruindo então todos os ímpios e inimigos da face da terra. Paulo não seria louco de colocar o acontecimento de Zacarias capítulo 14, versículo 5, como ocorrendo antes da tribulação, ou antes da grande tribulação, porque o texto profético de Zacarias 14, versículo 5, fala especificamente da vinda do Senhor no Armagedon, e o Armagedon não se dará nem antes da tribulação, nem entre a tribulação e a grande tribulação, mas sim no tempo para o fim da grande tribulação, pois após esta batalha ocorrerá o milênio, e o milênio se dará após a grande tribulação e não antes desta. De modo que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Cristo em Tessalônica, afirmando que a igreja fiel, semelhante a esta para a qual ele escreveu, estará na terra. Os servos de Deus e de Cristo, fiéis, vivos,
estarão, sim, sobre a terra, porque o arrebatamento da igreja não ocorrerá antes da tribulação. Ou seja, o arrebatamento da igreja não se dará antes da última semana de anos profética de Daniel, capítulo 9, versículos 24 ao 27. Com relação ao Armagedon, a batalha no Armagedon ocorrerá, sim, no fechamento da grande tribulação, de modo que a igreja fiel de Cristo ainda estará sobre a terra, na tribulação, na grande tribulação e no Armagedon, até o momento da vinda visível, audível, gloriosa e poderosa do Senhor Jesus, para ser glorificado nos seus santos. E será nesse dia da vinda do Senhor Jesus que o arrebatamento da igreja ocorrerá. Vejamos agora 3 textos. Mateus capítulo 25, versículo 31 diz: Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Marcos capítulo 8, versículo 38 também diz o seguinte: Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 ao 10, está escrito: Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. E vale ressaltar aqui que o apóstolo Paulo escreveu 1 Tessalonicenses para uma igreja fiel que representa, neste caso, a igreja fiel de Cristo, que será livrada da ira futura, da ira de Deus e do Cordeiro, ira esta presente nas taças, que serão derramadas na segunda metade de 3 anos e meio, ou seja, dentro da grande tribulação, e não nos primeiros 3 anos e meio de aparente paz, conhecido como tribulação. Ira esta que será experimentada principalmente no lago de fogo com enxofre. Eu quero deixar claro com isso que a grande tribulação em si e por si só não é a ira de Deus, mas sim a ira do diabo, o grande dragão. É isso mesmo. A ira de Deus estará nas taças e principalmente no lago de fogo com enxofre. É desta ira que a igreja foi livrada e que a igreja será livrada, guardada. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 2 ao 10, diz assim: Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai, sabendo
amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com alegria do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, ou seja, da ira presente nas taças e principalmente do lago de fogo com enxofre.